acender, para dar uma visibilidade melhor. Não todas, mas só algumas. Gostaria de chamar o nosso bispo Tiago Marcelino. Agora você vai aplaudir para Jesus pela vida dele. Amém? Nós vamos falar agora um pouquinho. Agora se inicia o nosso workshop. É um bate-papo muito rápido, amém? Normalmente uma conferência, igreja, ela demora, assim, normalmente tem conferência de um dia, mas normalmente é de 1, 2, 3, 4, porque são muitas coisas que o Senhor quer nos derramar. Eu creio que é chegado um tempo novo para mim, para a sua vida, um tempo qual o Senhor quer nos instruir para que nós possamos exercer. É chegado esse tempo. Nós vamos viver esse tempo, todos nós juntos, amém? Então agora vai se iniciar o nosso workshop e o nosso convidado especial, porque, gente, olha isso aqui, nosso bispão, gente, aplaude Jesus pela vida dele. Glória a Deus! Tem até café, gente! Até café. Podcast Fábio aí, fica a dica, hein? Podcast Fábio, profetiza em nome de Jesus, né? Vamos botar. O Podcast FAV é um dos eventos que a gente ainda vai fazer. Um projeto, aqui. né, bispo? É um projeto. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre contracultura e cultura do reino. É bem beijinho na flor, mas eu peço que, por gentileza, você que está com o seu telefone, pega o bloco de nota aí, rapidinho. Tira foto, pode tirar, mas pega seu bloco de nota e você vai anotar tudo que você achar de interessante. Sabe por quê? No dia mal, é a instrução que vai te fazer superar. É o conhecimento. Amém? Então, você pega o seu bloco de nota e você anota tudo aquilo, todas as chaves, você vai anotar. Porque, assim, quem é que lembra de tudo toda hora? Levanta a mão aí, o herói, pra gente ver. Levanta aí. Gente, é difícil. Então, por isso que a gente anota, tá bom? Costuma ter esse hábito de você anotar para você não esquecer. Então, pega seu bloquinho de nota aí e anota todas as chaves, amém? Vamos falar um pouquinho aí sobre esses dois temas bem rapidinho. Pode começar, nosso bispo. Na verdade, você tem que fazer uma pergunta para mim, né? Então vamos falar, né? Eu faço a pergunta. Não, a pergunta né? Vamos falar um pouquinho sobre contracultura. O que é, assim, uma contracultura hoje, assim, no século XXI? O que a igreja tem vivido de contracultura dentro e fora da igreja? Primeiramente, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. É muito importante a gente saber desse tema, porque foge um pouco da nosso culto diário. Porém, a gente precisa entender também que contra a cultura, o nome já está dizendo algo, contra a cultura. Em média, anos 50, anos 60, trouxeram um movimento contra a cultura. Porque a contracultura é aquilo que você relaciona com algo que já é normal nas nossas vidas. A contracultura, ela entra com movimentos, com algo que muda o pensamento das pessoas, profeta. Então, tudo aquilo que mudar o contexto se torna uma contracultura. Tudo que mudar uma proposta que vem ao longo dos anos, muda o contexto, mudou a história, o histórico, vira contracultura. Um dos exemplos é o movimento hippie. O movimento hippie foi trazendo uma força. O movimento punk, que foi na década de 80 para 60, que foi as pessoas começaram a se vestir diferente, a vestir um vestimento diferente da sociedade, daquilo que era um movimento trazido naquela época, na década de 60, 70, o flashback que as pessoas traziam. E a maioria dessas culturas vinha do norte, dos Estados Unidos, da Europa, e trazendo com essa frequência para dentro do Brasil também. E aí as pessoas começaram a adotar algumas culturas diferentes daquelas tradições, do tradicionalismo. E aí as pessoas se assustavam em ver isso. Então eu quero que você entenda, a contracultura, ela vai tirar usos e costumes da sociedade, trazendo para a contracultura cristã. Às vezes a gente olha alguns
ícones da nossa busca com Cristo. Um deles é Martim Lutero. Martim Lutero morre em 86. Ele é um dos caras que é referência para nós. Ele trouxe uma contracultura diferente da que ele estava acostumado, no caso, trazendo para o cristianismo, aquele ditado, eu era católico, apostólico, romano, nada contra. Porém, trazia uma cultura defasada, onde você tinha acesso a alguém para depois ter acesso ao seu Criador, a Jesus. Então, o profeta, às vezes a gente olha para os dias de hoje, século 21, trazendo para a década de hoje, nós vivemos um luxo de proposta de cultura. Então, não é que você jovem que hoje está aqui hoje, não é que a sua veste vai denominar quem você é. Porque hoje a cultura é, se tem terno e gravata e Bíblia, se torna um crente. Ei, irmão, eu conheço muitos maloqueiros de tatuagem, de brinco, e falando do amor de Cristo. Então não é questão do como você se veste, como que você tem o seu dialeto, que vai tornar você uma pessoa de cultura ou contra a cultura. A gente não quer menosprezar as culturas que a gente tem. Jamais. Então a gente tem que trazer uma cultura que agrada a todos. Não. Porque se nós formos agradar todo mundo, pensa comigo, igreja. Pensa comigo como que não ia ser a igreja, como que não ia ser o nosso círculo de amizade. Porque tem pessoas que elas menosprezam quem tem, sei lá, um piercing. E tem até um ditado que fala assim, que a gente não é chocolate para agradar todo mundo, né? Uau. Fica a dica. Não somos chocolates, na verdade... Não são, bem que eu queria ser, né, gente? Que, olha, eu amo chocolates, fica a dica. Nós não é café para agradar todo Entendeu? mundo. Tem gente que gosta de café amargo, tem gente que gosta de café doce. Então, acho que assim, a gente não precisa ir na manada, né, bispo? A gente não precisa ir na manada. Todos estão fazendo, nós vamos fazer. Não, calma aí. Peraí, existe uma cultura. E vamos lá, agora vamos falar um pouquinho sobre cultura do reino. É possível viver? A cultura do reino é necessário viver, né? Porque é necessário nós entendermos a cultura do reino, porque é o que eu venho falando. Não é pelo fato dos dias de hoje estar moderno, atualizado, porque Deus ele não menospreza a atualidade, Ele menospreza aquele que esquece que é filho. Ele menospreza aquele que sabe a sua origem. Porque, vou colocar um exemplo aqui bem claro para você. Se você se perder ao longo do caminho, você talvez vai se perder porque você não vai lembrar da tua origem. Se você não lembrar da tua origem, você perde a cultura. Aí você vai colocar usos e costumes, e aí vai se tornar um contracultura. Não que a contracultura é um meio de fechar você, um meio de você ficar fechado para as coisas que estão ao redor. Não, a contracultura a gente tem que usar para o lado positivo. É a mesma coisa que a gente bota esse exemplo aqui, de ir contramão a tudo aquilo que vem em favor de você. O que vem a favor de você? A nossa carnalidade, as nossas vontades, a gente tem que ir contra, porque o reino pede isso. Verdade, é igual Daniel, né? Daniel no meio da Babilônia. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Então, ali acho que é um exemplo claro também para a gente, bom. muito claro, assim, Sim, para a gente que é sim. cristão e está acostumado a folhear a Bíblia, porque ali ele se encontra numa contracultura e cultura do reino, assim, nitidamente, no sentido de estar numa cultura totalmente diferente, a qual ele foi instruído pelos pais e pelo próprio Deus, mas mesmo assim permanecer e ser uma referência. Então, é possível, porque se ele foi uma referência, então por que nós não podemos ser Daniéis? Quantos Daniéis tem aqui? Uau. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Um exemplo disso, a gente não pode menosprezar, porque a gente tem o Novo Testamento e o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, a palavra em Levítico 18, 1, 4, vamos ler que Deus chamava o seu povo para serem a diferença. A diferença não é ser igual à sociedade. Ser diferente é ser cercado por aquilo que Deus pede para nós. A palavra vai dizer assim: disse o Senhor a Moisés, diga as seguintes aos israelitas: eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
Não procedem como se procedem no Egito, aonde vocês moravam, e nem como se procedem na terra de Canaã. Para onde os estou levando, não siga as suas práticas. Pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam os meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor Deus de vocês, obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os pratica viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, lá no Antigo Testamento, Deus já dava uma mentoria de contracultura. Porque não é pelo fato de você estar dentro da Babilônia que você tem que ser contaminado pela Babilônia. Não é porque você está num ambiente desagradável que você tem que adaptar a sua vida àquele ambiente. É um exemplo. Às vezes a gente agrega muitas pessoas, pega pessoas, recebe pessoas aqui que tem adegas, que tem baladas, que talvez possa ser um tatuador. Tem várias questões, aí eu vou fechar todo o meu ciclo e não vou agregar essas pessoas para dentro da igreja, porque tem uma cultura que fecha, uma cultura que não adequa as pessoas. Ei, olha isso aqui, no Novo Testamento, Jesus traz uma contraproposta. Mateus de capítulo 7, até o capítulo 6, do 6 ao 7, ele vai dizer que ele sempre vai trazer uma parábolas, para que nós possamos entender uma das maiores parábolas em Mateus 6, capítulo 6 e também capítulo 7. É uma das maiores parábolas. Deus trazia o dialeto com as pessoas. É a mesma coisa de eu sentar na roda com os meus amigos ímpios e conversar com eles normalmente. Então não é pelo fato de nós termos igreja, de ter um ensinamento, a gente tem a cultura tal, mas não por esse fato a gente tem que menosprezar as pessoas, não trazendo elas para perto, não trazendo elas para ser filhos de Deus. Por isso que ele chama de filho, por isso que ele nos chama de filhos. Nós somos filhos, somos herdeiros de uma promessa. Ele traz qualquer um que vem do mundo, ele traz qualquer um com os usos e costumes do mundo e coloca dentro de uma igreja. Após isso, ele vai apresentando diferenças, de diferentes pensamentos, de diferentes atitudes, porque é o que Daniel estava aplicando na vida dele. Ele era uma pessoa diferente no meio de pessoas indiferentes, mas nem por isso ele menosprezava as pessoas que ele sentava à mesa. Aí a palavra de Deus vai dizer assim, Mateus 6:8, não sejais iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que você precisa, antes mesmo de os pedirem. Não sejais iguais a eles, o Pai sabe o que você precisa. Então, automaticamente, Deus vai trazendo você por uma cultura diferente. É um exemplo disso. Subimos ao monte. Quando nós subimos ao monte, um lugar indesejável, um lugar que não tem como você ficar ali, porque é muito escuro, talvez muito frio, e aí você vai buscar Jesus, a face de Cristo, e você para pensar, você fala, por que eu estou fazendo isso aqui? Para que isso? Porque Deus sabe o que é melhor para você. Então esse bate-papo que está acontecendo aqui não é um culto normal. Aqui é um bate-papo, é que para você entender realmente quem é você, como que eu me comporto dentro da cultura evangélica, protestante. Eu estava falando de Martin Lutero. Pessoas que trouxeram a mentoria, não como uma revolta, não como um protesto, não. A igreja, ela vai protestar contra aquilo que é em favor do reino de Deus. Simples assim. Então, se nós entendemos acerca do reino, Deus ele revela para nós acerca do reino. É simples assim. É a simplicidade que faz todo o contexto para a nossa história. É a simplicidade que faz com que nós entendemos o Evangelho. Então não é necessário talvez você fazer uma teologia, não é necessário ser um doutor da lei. Ei, irmão, Deus vem na simplicidade e Ele te atinge o teu coração na simplicidade. Verdade. Meu Deus, forte. Ai.
Vamos encerrar? Tem É isso? muita coisa, Tem muita mas coisa, vamos gente. Tem muita coisa, sério, mas eu acho que foi muito explicativo, foi rico. Esse conhecimento aqui, de verdade, é rico. Isso aqui é um livro. Isso foi falado no livro, isso literalmente. É um leão, né, gente? E é isso, a gente já queria agradecer pelo convite, tá bom? Amém. É uma honra ter você no nosso time, tá bom? Nós cremos que tudo que foi dito, tudo que foi falado, eu creio que a igreja vai estar instruída nesse sentido de separar e saber lidar, né? Eu acho que o melhor modelo para a gente seguir também é Jesus, porque ele chegava em qualquer cultura, ele chegava em qualquer lugar e ele fazia o que o Pai pedia para ele fazer. E ele sabia entrar, ele sabia sair em qualquer lugar. Então, talvez, por algum momento da nossa vida, a gente se sente perdido. Nossa, para onde que eu estou indo como filho? Eu consigo viver uma cultura do céu? Sim, olha para Cristo, segue os passos de Jesus. Você não vai, nós não conseguimos nos perder quando nós focamos os nossos olhos em Jesus e no que Ele fez. Porque quando nós desfocamos, aí automaticamente a gente vive uma contracultura. Mas quando a gente foca nos passos de Jesus, quando Ele entrava e quando Ele saía, o que Ele falava, o que Ele fazia, nós conseguimos seguir o modelo. Então, nós conseguimos ser a imagem, né, do Senhor. E a semelhança vai partir do caráter, que já é um outro tema, mas deixa para depois. Sempre lembre, igreja, sempre lembre. A cultura que o reino está estabelecendo, a gente consegue estabelecer aqui na terra. Por isso que ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade. Tudo que aquilo que está acontecendo já no reino dos céus, está acontecendo aqui na terra. E aquilo que acontece aqui na terra, alinhando os pensamentos, acontece no reino dos céus. Amém. É simples assim. Quando uma alma aceita Jesus, significa festa no céu. Quando aceita aqui na terra, é festa dentro da igreja. Quando o pecador se arrepende, é festa no céu. Quando a alma é liberta, é festa no céu. Quando tem salvação dentro da sua casa, você crê? Você crê que através da sua vinda aqui nessa conferência, Jesus pode entrar dentro da sua casa, salvar aqueles que você ama, libertar aquelas pessoas, porque é sobre isso. A cultura do céu é possível através de nós, amém? Uma salva de palmas para o nosso bispo, né? A Deus pela vida dele. Louvo o Senhor mesmo. Que Deus te abençoe nessa nova jornada. Eu creio que isso aqui é o início de uma longa jornada com o Senhor. Amém? Gasparzinho, vai para lá, vem para cá. Mateus, capítulo 6, verso 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Day by day, your madness. Tomada de decisão. Make their decision. Davi ensina muito. David, listen up. É pegar o que tem que ser pego e cair para cima. Davi não olhou o tamanho do Golias, até porque ele chama realmente de Golias, ele nunca chamou, você vai ler. Ele diz, eu vou lutar com gigante. Não tem. Ele não declara que Golias é gigante. Por quê? Porque ele sabe o Deus que ele serve. Ele sabe o posicionamento, ele sabe quem ele é. Quando você descobre quem você é, não tem gigante. Não tem gigante. Don't have 1 Reis, já estou acabando, meu Deus. 1 Reis, capítulo 18, verso 30. Elias 18. vai levantar um altar que está quebrado. Quando Elias vai levantar o altar que está quebrado, a Bíblia vai dizer que o povo se ajuntou. Talvez o que falta para você é reestruturar o altar que está quebrado aí. Talvez você tenha se afastado porque o altar quebrou. Mas eu não vou te indagar, perguntar por que o altar quebrou, porque isso não vai resolver. O que vai resolver é dizer, olha, tem uma igreja aqui que tem preparado ferramentas para construir um altar novo para você. Volte para o altar de Deus. Volte para o altar de Deus. Tem ferramenta aqui que vai consertar o altar que está quebrado. E você vai voltar de novo para perto. Tomada de decisão Make decisions. é como se fosse um snipe
atirador de elite. Like shooting. Like this. Você não pode nem respirar, senão você perde o alvo. Like É uma to- só. If you the aim É uma base e o foco. is O foco. then Se você tentar olhar para o lado, você perdeu a mira, você perdeu o foco, e depois para você centralizar novamente a mira, have to vai levar tempo. Vai levar take tempo. time. Take time to do it. Vai levar tempo. O povo estava de frente ao mar vermelho, tomada de decisão. Deus abriu o mar e o povo está pensando se vai, se não vai. Deus tira a nuvem das costas de Israel para que eles pudessem olhar os soldados que estavam no seu encalço. Porque tem gente que só vai assim quando tem gente no encalço para poder correr. Enquanto não tem perseguição, está sentado no sofá assistindo televisão, comendo pipoca. E que não tem pecado nenhum. Portanto, que se você tem obrigações, faça. E aí Deus tira a nuvem, o povo agora começa a correr. O mar já está aberto, Deus já abriu, Deus já mostrou, porque ainda continua olhando. Already look Isso é tomada de decisão. back. It's a make decisions. Lá no livro, um livro que eu estou lendo, estou terminando de The ler, book that I've read. livro Fundamentos Apostólicos, o escritor vai dizer assim: Apostolic Foundation. enquanto formos um povo que teme pela própria segurança, que treme por causa de questões financeiras, que se conforma ao mundo e suas técnicas para obter dinheiro, não representaremos nenhum tipo de ameaça a essas potestagens. Nossa própria vida deve ser marcada pela alegria de quem foi livre dessas potestagens, no meio do medo, da ansiedade, da insegurança, de toda forma de manifestação. Não é pedir mais unção para Deus, mas é manifestar aquilo que Deus já derramou dentro de você. Porque não adianta pedir mais unção para Deus se você já está cheio. Deus só vai te encher quando você se esvaziar. Não adianta ficar orando, Deus me enche. Para quê? Se você não usa a unção que Ele te deu. Not use it. É. Dá mais unção. Para quê se você não derramou nem a que está dentro de você? If you not use it, but as inside you. E agora eu vou encerrar. Agora eu prometo. I promise. Disputa ministerial. Eu sei que aqui não tem na minha igreja. Aqui não tem, na FAV não tem. Disputa ministerial é o terceiro tópico. My church have it. As casas que tem pai The house não briga por posições e nem por lugares. Eu vou repetir. Na casa que tem pai, that have a father. eu não vou ficar brigando We don't have por lugares. Eu não vou ficar brigando por posições. we don't have to fight. A mentalidade de filho não é te levar a sair da casa antes do tempo, Out of the house, out of the time. mas é para você permanecer, porque existe uma missão. Stay there when you have a mission. Lembra de Coré ou Corá? Remember the Quran. Teve uma disputa com Moisés. Moisés não queria disputar, mas dentro do coração de Coré mantinha um sentimento de inveja. Ele diz: é eu que deveria governar esse povo e não Moisés. É eu que sou soldado preparado, sou eu que sou estudado. Coré Prepare the se manifesta de tal forma que junta soldados da mesma laia. Lembra do grupo que eu falei no início? É esse grupinho miserável aí, the miserable group here. que vê o outro departamento crescer, mas não tem capacidade para fazer o dele também desenvolver, e quer derrubar pelas costas. Então Corá ou Coré junta os soldados e diz: ó, vamos matar Moisés e quem quiser entrar na frente. You assassinate Moisés.
Essa é a disputa ministerial. It's the fight. Tentar matar o ministério de outro. Try to kill Hã. someone's ministry. Quando juntam, olha só, quando juntam, estão preparados, vamos, When you vamos. stand up together, Moisés está ali, vamos, go, follow, vamos. follow. Mas, But quem tem Deus, when you have God, quem está na singularidade, da profundidade, da largura com Deus. God, Moisés não estava nem esperando, e ele se aproximando, a terra abre e são engolidos vivos pela earth terra. are open. O que o Senhor quer dizer? Ó, quem está fazendo, continua fazendo. Quem está orando, continua orando. Quem está buscando, continua buscando. Porque pode tentar puxar o teu tapete, mas Deus sempre vai te livrar. Deus sempre vai te guardar. Não adianta querer fazer fofoca nas minhas costas, porque o meu Deus Todo-Poderoso vai abrir terra, vai engolir gente viva. Não adianta tramar em oculto, porque Deus está Because no God, controle. it's you. Deus está no controle. God Deus is under está control. no controle. God is under control. Deuteronômio capítulo 29, verso 29. Você pode esquecer tudo que eu falei, mas não esqueça esse versículo não. Deuteronômio 29, 29. Pessoal do louvor. Deuteronômio 29, 29. 39. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos, para sempre, And your son, for para que cumpramos todas as palavras the desta lei. voice of God. E aí vem Joel dizendo que vai derramar sobre toda a carne o Espírito de Deus. Above, Se coloca de pé em nome de Jesus. stay up. In the name of Jesus. Joel, ele vai dizendo: e eu vou derramar sobre toda a carne o meu Espírito, o Espírito de Deus. The Spirit É of manifestações do Filho. the Você é manifestation filho. of the Son. You are son. Então está na hora de manifestar aquilo que está dentro de você. It's the time with you. Você tem talentos, você tem aptidões, você tem o chamado. Por mais que as circunstâncias da vida digam que não, você tem. Você tem o chamado de Deus, você tem manifestações aí, começa a manifestar, começa agora a abrir a tua boca e declarar que a tua família vai servir ao Senhor, começa a abrir os teus lábios agora dizendo: ó Espírito de Deus, me enche do teu poder, me enche da tua graça, me enche agora, me enche, porque eu quero pisar na minha casa, no ambiente profético e decretar falência dos dados inflamados do maligno. Ei! Abre a tua boca, começa a declarar. Vem comigo, começa a declarar. Ei! Começa a declarar. Vem, abre a tua boca. Não espera eu orar não. É você que sabe aonde o sapato aperta. Che, marabanabarei, calabande faz. Ei! Ei! Feche seus olhos. Começa a contemplar as manifestações. E sabe por que não está tendo mais manifestações? Porque você não está tendo mais fé. Sabe por que não está tendo mais manifestações? Por conta da conduta. Sabe por que não está tendo mais manifestações? Porque você não crê. Sabe por que não está tendo manifestações? Porque você ainda duvida do poder de Deus. Shhh.
Ei, a partir do momento que você entender que a tua alma é dele e precisa ser cheio dele, porque se a tua alma não estiver cheio dele, vai estar cheio de qualquer outra coisa. Oh Espírito